Carla Badilha Coronado. Olá. Olá, Uh, obrigada por o convite. não, estamos muito contentes. Obrigada por aceitar conversar com a Casa da América Latina para assinalar esta efeméride do Dia Mundial da Poesia e obrigada também pela parte que me toca por me sugerir eu falar em português, porque estas entrevistas para a Casa da América Latina eu faço-as muitas vezes em portunhol e, portanto, é assim uma grande cortesia sua. Muito obrigada. Obrigada também, porque para mim é assim, é a primeira entrevista que será em português, que eu poderei, portanto, peço desculpa se o meu português não é perfeito, Não, está mas sendo ótimo. aqui Lisboa e Portugal minha casa, achei bonito este ponto entre a América Latina e aqui na língua portuguesa. Claro, já vamos fazer essa apresentação e, aliás, falar de projetos que já realizou cá em Portugal. Depois de estar em Portugal, a Carla está a viver cá e além da poesia, que é a razão que nos traz à conversa de hoje, tem também outros projetos relacionados com música, com a divulgação da palavra, e alguns deles já os desenvolveu cá, nomeadamente um chamado Metamorfose, que foi precisamente no Dia Mundial da Poesia do ano passado, do ano Sim, pois 2020. sei. Portanto, há aqui uma coincidência, não é? Engraçada Sim, de sim, é datas. verdade. Já vamos falar sobre ele, mas para quem não a conhece, Carla, vou fazer aqui uma breve apresentação. Se Sim. calhar, não é? Antes de começarmos a conversar, tenho de me socorrer dos meus óculos. Então, a Carla Badilha Coronado, poeta, nasceu no Equador em 1985, é poeta, escritora, jornalista, tradutora, artista sonora experimental e está a viver em Lisboa. O seu trabalho centra-se principalmente na escrita e na exploração sonora e diferentes ligações entre cinema e poesia. Tem, aliás, um livro que refere precisamente essa ligação, é baseado nessa ligação. Descreve o seu processo criativo como um laboratório a tempo completo, atravessado por ramos como a filosofia, a biologia e a história, sempre de uma perspectiva lúdica, com o objetivo de transformar os mistérios da vida cotidiana num outro tipo de linguagem. Publicou 3 livros de poesia e um romance breve, foram premiados todos, certo? Em momentos, em prémios diferentes e com distinções diferentes, mas foram todos premiados, e tem também uma relação com a música, que não é só uma relação de interesse e de gosto, uma vez que tem um interesse natural nas danças tradicionais da sua terra, do Equador, e por causa disso foi cofundadora e bailarina do grupo Tulpucuna. Muito bem. É assim Sim, que se diz? perfeito. No Equador, participando em muitos festivais de música e dança tradicional no Peru e na Colômbia. Tem também uma livraria virtual e gosta desta coisa mais híbrida, fragmentária, mergulhar em diferentes ramos de arte, ligá-los, dá-los a conhecer. E daí também este projeto de que falávamos no início, tal Metamorfoses, que faz com o seu companheiro português. Já vamos falar desse projeto. Mas hoje, Carla, como estamos aqui para falar da poesia, não é? Porque é Dia Mundial da Poesia, eu queria se calhar começar por lhe fazer aqui umas perguntas mais relacionadas com a origem, não é? Com a origem do trabalho poético. E li umas entrevistas suas onde a Carla diz assim, algumas coisas que me pareceram interessantes para tópicos assim para início de conversa. E uma delas é que não concebe a sua poesia sem risco, sem que exista um risco associado a isso. E que tem também, está sempre a escrever, se não é no papel, é na cabeça, ou é numa tela, seja na sua cabeça, numa tela. E também esta ideia que me pareceu muito interessante de dizer que na poesia existe uma urgência que não existe nos outros tipos de escrita, porque a Carla também já escreveu um romance. Então eu queria precisamente começar a minha conversa consigo por esta noção de urgência, essa urgência que a Carla encontra na poesia. Tem a ver com aquela ideia do Rainer Maria Rilke, do poeta, nas cartas a um jovem poeta, em que ele dizia, apelava a essa urgência e dizia ao jovem poeta que se pergunta a si mesmo se morre se não conseguir escrever, portanto a urgência levada a um extremo, e só Sim. quando for assim é que deve escrever. Acha que isto faz algum sentido, Carla? Sim, faz muito sentido porque de facto acho que é o elemento principal, não só porque seja da minha poesia, mas em geral, da poesia em geral, acho que é a intensidade, o que a coloca
claro, um bocadinho, acho que é poesia, por isso que nós abrimos um livro qualquer daqui a 50 anos, sentimos que nesse momento foi escrito, sentimos essa intensidade da imagem poética, esse fulgor que está aí, como que é presente. Não interessa se é daqui a 20 anos ou 100 anos, e essa condensação acho que é possível, que a poesia mantenha essa chama viva, não é? Para mim essa urgência tem a ver muito com uma questão até física, por vezes, quer dizer, às vezes há momentos em que aparece uma imagem e que a partir dessa consiga desenvolver ou dar forma, ou deixar-se levar, porque a linguagem também é muito descoberta, uno anda a tientas, não sei como se diz, tientas, como intentar gatear, como os bebês, em uma Tentar, cova escura, sim. até encontrar, mas como que não sabemos dizer, nós sentimos algo, mas não sabemos dizer, e a poesia é o caminho por onde nós tentamos descobrir o que é isso que se passa. Uhum. E, a Emily Dickinson dizia algo que gosto muito, que é, para ela, quando lia um poema, um bom poema, tinha a sensação física de que se destapava a tapa do cérebro, do crânio, não? Como boom. E eu acho também isso muito, muito interessante e partilho essa forma de visão. Está aqui por aqui meu gato. Muito bem. Porque lá está, eu acho que, por exemplo, às vezes eu sinto que está algo aí se acontecer, há uma imagem que me perturbou, que gostei muito e que ficou na minha cabeça, porque a poesia também tem muito a ver com as obsessões pessoais, né? E que sempre estão ligadas ao mundo, mas que não deixam de ser também aquele filtro, a nossa visão. Portanto, passa por um filtro também físico. E às vezes eu sinto quase que um mal-estar, como algo se passa, e depois eu percebo, eu preciso de escrever. E uma vez que eu escrevo, eu sinto que é mais liviana, mais leve, mais Há um leve. Portanto, alívio, há um é um alívio, não é? alívio. Portanto, essa intensidade, essa urgência, que às vezes não consigo explicar, se calhar assim, concretamente, Uhum. mas que relaciona-se, eu acho, como lá está, a poesia e a linguagem como uma ferramenta para nos aliviar um bocado, para aquilo que nós estamos sendo, chama-se, inspirados, motivados, movidos, devolver ao mundo, mas Uhum. através da poesia ou da linguagem. Uhum. Devolver, está a devolver alguma coisa Já ao mundo. devolver alguma coisa. Uhum. Portanto, sim, identifica-se com esta ideia de urgência até física, como acaba de descrever, mas eu também li numa entrevista sua, quando lhe perguntavam se esta sua ligação à poesia, não escrita, mas ao conceito poético, vinha desde quando. Eu li que a Carla contou que já em pequenina gostava das tempestades, era assim? Sim, sim, é um bocado. Agora mesmo se percebe, acho que pois, é cedo ainda, mas eu estou aqui como uma cueva, uma espécie de buraco negro na galáxia, porque eu sempre gostei da escuridade em geral. E como aquelas coisas que normalmente para uma criança, não é? Como sei lá, desde pequena jogar fora, jogar. Eu gostava muito da chuva, da chuva, das tempestades, do raio. Não com a consciência de dizer, gosto do raio, mas já eu percebo agora que de pequena essas ligações estavam muito claras e sempre ligadas à origem. Acho que todos os ninhos, todas as crianças são. E porquê? E porquê? Porque essa fase, e minha mãe sempre diz-me que a minha fase era muito mais prolongada, ou seja, já passou que essa fase do porquê, e até agora, sempre tentar encontrar a origem. Eu acho que a poesia também tem muito a ver com isso, com a tentar voltar à origem, seja qual for isso que é a origem, não sabemos, mas acho que o poeta vai passar a vida inteira a tentar descobrir a origem. Uhum, uhum. As tempestades são, para as crianças e até para muitos adultos, algo, um fenómeno da natureza que se revela assustador. No seu caso não era assim?
Não, eu gostava, de facto eu lembro que a sensação que me gera, e se calhar as lembranças que eu tenho, é quando eu começava a trovar, A a, trovejar, a sim. trovejar, eu gostava como imediatamente imaginar, não é? Imaginar uma guarida, imaginar que ia jogar, né? Mas essa coisa de proteção, mas eu sentia-me muito obrigada ao mesmo tempo, sentia Uhum. uma coisa gostava muito, 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 e até agora sinto que eu lembro de acho que um ano passado não era inverno, era tipo julho, se calhar assim, mas houve uma noite que caiu uma tempestade e que caiu truenos. E era, mas não era suposto chover, eu estava aí com a varanda aberta e eu disse, ai, que bom seria se hoje lloviera e caíra truenos, rayos. E não passaram 10 minutos e caiu nos raios. E eu dije, mas isso é um milagre. É impossível me escrever algo agora, porque para mim isso era um milagre, independentemente das coisas religiosas, de Deus. É isso, como quando eu digo, um poeta tem de estar aberto sempre, com todos os olhos que tem, porque os milagres acontecem para todos, todos os dias. Mas não todo mundo é capaz de vê-los e apreciá-los na sua simplicidade, né? E Uhum. pronto, acho que a poesia também tem a ver com isso. Uhum. É como diz um poeta português muito querido, chama-lhe o trabalho do olhar, que é uma Trabalho, aliás, expressão. é isso, é É, isso. é uma expressão muito interessante. Então, e Também tem. acha que essa ligação e esse gosto pelas tempestades, que é apenas um exemplo, tem a ver com esta ideia inicial de que a Carla disse numa entrevista e que eu referi, que não concebe a poesia sem risco? Tem alguma coisa a ver com isso? Não tinha. Ou seja, não é essa a relação. Não, não, e depois não tinha reparado, mas isso é interessante quando há uma visão externa e juntou agora essa tempestade e um pouco da urgência, da intensidade que estamos a falar da poesia e faz muito sentido. Eu acho que se calhar por isso também o meu companheiro mesmo sabe-me dizer que sou um volcãozinho, a vezes um furacão, e agora digo a rir, não? Mas acho que também um desafio de um poeta é poder encaixar de alguma forma, que nunca vai acontecer de todo, encaixar na realidade do mundo, não? Eu acho que toda pessoa que escreve poesia de facto tem que ser alguém perturbado, porque não só perturbação, que no sentido não tem de ser necessariamente algo mau, mas é essa coisa de não encaixar do todo, ou se calhar de encontrar uma outra realidade nesta realidade e não nos conformar com o que estamos a ver, senão, esse foi um grande desafio. E é bom para a escrita, mas é muito complicado para já a vida, porque a poesia nasce muito, lá está, do trovão, do caos. E a linguagem, lá está, porque agora depois vem um trabalho também, o poeta pode escrever, mas vem um trabalho também muito minucioso, muito de orfebre, não? Uhum. Orfebre, sabe? Oficina, oficina de Sim, ir trabalhando. como muito, exato, a nossa arcilla, nosso barro é a linguagem, as palavras. Portanto, às vezes não, sei lá, as pessoas que às vezes não só escrevem, por exemplo, poesia. Eu escrevo exploro outros géneros e tal, mas mesmo as pessoas que só escrevem poesia, outros dizem, mas quando o romance, quando um conto, quando... e há muito trabalho na poesia também, nunca se deve... Aliás, muitos escritores de ficção têm reconhecido que eles não entram nas aulas da poesia porque é muito complicado, não é? Muito complicado, se calhar às vezes condensar algo que poderia ser dito num parágrafo inteiro, um capítulo inteiro, às vezes uns poucos versos, é também um desafio e um trabalho. Claro, claro. Hum, Li também uma história muito interessante que se passou consigo pessoalmente e que deu origem depois ao seu primeiro livro, que tem a ver com uma viagem que fez aos Estados Unidos sozinha e foi parar a São Francisco e foi logo parar ao bairro dessa livraria mítica do Lawrence Ferlinghetti, a City Lights, e portanto conheceu logo uma pessoa, não foi? Que quer contar-nos essa história, porque é mesmo Sim, interessante. é uma história muito bonita, porque é uma história muito marcante. Acho que sempre digo, há um antes e um depois dessa viagem, mas em particular de toda essa cadena de sucessos que aconteceram em São Francisco. Eu acho que foi a grande primeira porta que abriu-se dentro da poesia para começar a todo publicar.
fazer leituras, etc. Eu tinha 23 anos, tinha acabado há pouco de estudar jornalismo, que essa é a minha profissão, mas na escrita sempre foi autodidacta, portanto, quando acabei isso, eu sentia que queria era viajar, explorar o mundo e tal. Mas sempre teve essa coisa de quando eu chegar a São Francisco, porque lá está, antes disso atravessei parte do deserto de Arizona, de Sonora, Novo México, e quando eu cheguei aí, foi logo, eu cheguei, tomei peguei um metro, e aí no metro, na senhora, diz-me, começamos a falar, mas foi quase que eu estava destinado, parece louco, mas é verdade, anos depois consigo ver em perspectiva e sigue-me alucinando. Ela disse, olha, tens um ar de artista, tens um ar de poeta. Eu digo, escrevo algumas coisas, nunca tinha publicado, só escrevia assim, guardanapos, meus diários. Eu disse, não, olha, vou-te apresentar alguém. Portanto, fuimos ao Café Trieste, ela disse, este café é a sala extendida de los locos, os artistas e os velhotes, eu, ok? Ela chegou e ela apresentou-me quem era, nessa altura, o Jack Hirschman era o poeta laureado de São Francisco, e era muito amigo do Lawrence Ferlinghetti, alguns da geração Beat, e ele foi que me conheceu e disse, muito jovem, escreves acá, ela tinha na altura, acho, 76 anos. E eu mostrei logo um poema, que era uma elegia a Sarah Kane, que era uma dramaturga. Ela leu e ela dizia, Carla, linda, this is a powerful poem, can I translate it? E então ele pediu-me para traduzir e disse ela e sua esposa, ¿dónde te estás a quedar? Digo, acabo de llegar, no, puedes quedar en nuestra casa el tiempo que quieras con una condición, muéstrenos más de los que sigues escribiendo, nosotros vamos a traducir. Depois, a semana a seguir, eu estava a ler na Biblioteca Pública de São Francisco. Uau! O ano seguinte, no Festival Internacional de São Francisco, mas eu não tinha livro, portanto, era a única poeta desse festival. E o Jack então dizia, olha, temos de reservar algo, juntos poemas, e eles editaram lá um editorial, que foi, bueno, agora esta cópia está muito suja porque foi uma romã que se derramou, mas era o Belongings, Pertenências, que foi o livro que foi editado para que eu tenha um livro no festival. Portanto, foi muito, muito lindo. Eles são umas pessoas que são crianças, embora elas tenham... Agora o Lawrence Ferlinghetti morreu com 101 anos. Há pouco tempo, sim, há pouco tempo, sim. Mas elas eram mesmo umas crianças. E aí eu aprendi também uma coisa que era muito bonita, que eu até nessa altura não tinha visto, porque sempre também esta coisa de egos nos mundos, sempre fui muito à parte, não pertencia a grupos literários e tal, porque gostava sempre, e gosto até agora, assim, de ser muito dona da minha liberdade, na escrita, ao menos, na poesia, que eu acho que é a terra simbólica, não? De mais liberdade que uma mais pessoa livre. pode dar, que escreve, sim, mais livre. Gostava sempre disso, mas quando vi elas eram de uma forma que realmente havia comunidade artística, ou seja, se alguma comunidade artística eu vi foi ali, era como, tu fazes poesia, ou tu fazes tal coisa, vamos juntar, por que não? Ou seja, em vez de dizer, não, abrir e poder partilhar, e isso foi algo que eu aprendi aí muito, e que eu retomei só em Lisboa, porque acá também é uma comunidade muito interessante também, embora seja um bocado agora mais conectada com a comunidade de música, também conheço alguns poetas e tem sido muito rica a experiência dentro de Lisboa, que é o que conheço, de partilha de experiências e de arte em geral. Esta terra é incrível, por isso aqui fiquei. Já vamos falar, creio que temos de terminar a nossa conversa para saber exatamente como é que vai parar a Portugal e ficou por cá, que eu acho isso uma coisa maravilhosa, acho isso ótimo. Agora, ainda antes... para quem não conhece o seu trabalho, a Carla disse que não está traduzida ainda em português, irá publicar um livro traduzido, mas ainda não está. Há aqui um livro seu, que era um projeto de que falávamos no início, que se chama El Color de las Granadas, que é precisamente um livro que é baseado, exato, que é baseado num filme do Sergei agora como é que se diz o nome? Parajanov, cujo filme, esse filme soviético, conta a história de um poeta arménio. Portanto, como é que isto nasce, esta ideia? Portanto, a Carla vai
buscar a história de um poeta da Arménia, sobre quem se fez um filme, para também escrever um livro, então? Pois, pareceria, mas não, na verdade não foi nada previsto, não foi nada premeditado nesse sentido. Eu não conhecia nada do Parajanov, de Sayat-Nova e da Arménia, que é tão longe do Equador. E, aliás, a história do Sayat-Nova acontece no século XVIII, ou seja, somos generacionalmente, por gerações Uhum. distantes. Mas o que acontece? Eu, por alguma razão, cheguei a ver umas imagens do filme, não o filme primeiramente, mas umas imagens no filme que estavam em algum vídeo, e eu fiquei alucinada, fiquei muito conectada e disse, que é isso? Eu preciso ver, porque era de uma beleza muito particular, era poesia visual pura, não? Uhum. E então aí eu descobri que as imagens pertenciam a um filme. Depois lá eu fui ver, quem quiser e tem interesse e não tenha visto este filme, está em YouTube disponível Uhum. livremente. Está Portanto, é de como, um realizador armeno, sim, certo? Ok. sim, Uhum. The Color of Pomegranates. Uhum. E então eu fui, e quando estava no estúdio da casa, eu lembro claro, era a madrugada, estava sozinha, comecei a ver o filme e a uns 12 minutos eu teve de parar, porque lá está, eu senti essa coisa que falávamos assim um momento, de algo precisa sair e eu não consigo Conter. Uhum. então, Conter. comecei a escrever e saíram 12 poemas em seguida, assim, Hum. curtos, porque estes são curtos, excetuando os 10 cantos últimos, são mais longos, mas do resto, às vezes, dos versos, 5, 4, e 12 em seguida. Mas aqui há algo mais, não é? Comecei a ver o filme e eu precisava como parar, porque eu a seguir. Então eu disse, não, isto, por que não explorar e fazer o que eu queria fazer era uma espécie de tradução livre de imagens em poesia, em palavras. Então, foi como uma espécie de coluna vertebral, não é? O filme, que foi, e de facto está dividido, o livro está dividido em 8 partes, 7 primeiras partes são exatamente as partes que dividem o filme, e a octava parte chama-se Transfiguração do Poeta, que é como quando eu já não sabia, isso suena um pouco louco, mas eu digo que eu já não sabia se era Sayat-Nova ou eu que estava a escrever, porque Uhum. sentia quase uma médium. E eu disse, isto é muito louco, porque tenho escrito outras coisas e experienciado coisas também muito fortes, intensas, mas tenho uma relação e por isso um carinho muito grande com este livro, porque era algo que depois, já vendo o filme, porque o filme não tem diálogos, é muito simbólico depois é que eu começo a ler, ok? É a vida de um poeta. Este poeta, aliás, era um poeta nômade, era um poeta trovador que ia de povo em povo e viajava, então eu fico também super conectada. E era ele criava suas próprias músicas e era muito prolífico. Então, e ele, afinal, foi assassinado por negar-se a renunciar às suas próprias crenças, o qual também achei muito. E, bueno, na vida é fascinante, mas isso nada disso sabia inicialmente. Por isso é que, se alguém vai ao livro e abre e não conhece nada disto de que nós estamos a falar, ainda assim eu acho que conseguiria conectar. Já Uhum. disseram-me alguém, já, por exemplo, às vezes pareceu quase que um I Ching, um livro do I Ching, que às vezes dá para abrir e é quase um oráculo. Ah, É que assim, com interessante. pastilhitas. E isso para mim é super bonito, porque é, lá está, a poesia tem uns rumos muito diferentes para cada um, mas ao final sempre deixa ter algo nas mãos, né? A Claro, poesia claro. é assim. Poesia também é o que a poesia também é o que fica depois, como Sim, dizem outras pessoas. verdade. Claro. Carla, é esse livro que vai ser traduzido cá em Portugal ou é outro? É Não, esse. este tem, agora não posso falar ainda porque estamos Claro, em. claro, claro. Eu fico muito contente porque existe já a possibilidade, estamos a falar de quem vai traduzir, e é interessante porque quando eu cheguei, bom, lá está um bocado para unir o este, mas esta é a razão porque eu viajei para a Europa, do Equador, numa altura em que eu tinha passado em 2015 um período um bocado mais escuro, mais, uma série de sucessos que eu estava um bocado aislada e com uma crise de insônia muito mal.
eu tive que estar... E aí es que nació, bueno, es una poesía, es romance, mas de ahí nació este romance, Abierta sigue la noche. Mas nesse período, 2015, aconteceu algo que para mim também foi brutal, porque foi um dia que eu tinha mandado um manuscrito, que era O color de la granada, que vendia a ser a cor da romã, tinha mandado esse manuscrito um ano antes. Portanto, a finais de 2015, eu recebo um mail da Fundação Loewe a dizer que o livro ganhou entre 800 manuscritos do mundo, da língua hispana, e vai ser publicado, e e nesse tempo tinha um prêmio em metálico também, etc. Mas de um dia a outro. E ao seguinte dia, dizem-me que ganhei com este livro, que era o primeiro romance que eu escrevia. Portanto, foram 2 prêmios, 2 dias seguidos, em 2 géneros distintos, depois de um período que para mim foi muito mau. E este para mim, eu dije, pronto, este era como um renascer, não? I reborn. E foi muito especial por isso, porque eu aí viajei para a Espanha a receber o prêmio, o livro, e depois, lá está, eu podia voltar ao Equador, mas eu decidi que o prêmio, que tampouco não era muito, mas para todo o que eu queria, mas já era, meu objetivo era viajar pela Europa um ano, até chegar à Arménia, à tumba de Sayar Nova, com um livro e entregar. Agora, viajei 3 meses por Espanha como uma gitana, todo lado a ler e tal. Depois cruzei para Portugal, fui para Tavira, Alfada. Uma vez que cheguei a Lisboa, fiquei enamorada de Lisboa. Esta terra me atrapou. E acabou por ficar, é assim que E ficou, já é isso? eu vim por 4 dias e já llevo vivendo 5 anos e agora sou residente, agora tenho aqui meu companheiro, meus gatitos que são minha família e é louco porque eu nunca imaginei que todo isto ia a ser assim, mas lá está o Possa dar português. esta volta toda, não é? Muito bem, Carla, que bom, bem-vinda, que bom, bem-vinda aqui ao nosso país, que está aqui connosco. Se calhar, Carla, antes de nos despedirmos, vou pedir-lhe para ler um poema seu, pode ser? Pode ser. Agora, não sabia se é que era de outro poeta ou... Não, o de outro poeta faremos noutra altura, portanto, depois de terminarmos a nossa conversa. Ia pedir-lhe para ler outros poetas latino-americanos de que gosta, mas agora queria mesmo, para encerrar, se puder ser, ler um poema seu. Ok. Vou ler, já que estamos a falar do color de la granada, vou ler o último poema, já que só vai ser um que fecha o livro, que é o Canto 10. Ok. Canto 10. Me expulsaron de todo territorio, pues no entendieron las verdades que tenía que cantar. Yo, que apenas traducía los misterios de la noche, encontré en el cielo mi único protector. Bastaba alzar los ojos para leer las profecías en constelaciones que iluminaban el mundo, un mundo que nunca las mereció. Por eso os digo, miserables los que enclavaron una roca en su pecho para no correr el riesgo de enamorarse como yo, para no perder la cordura, ni la conciencia, ni el objetivo de una vida plagada de leyes absurdas. Yo no busqué, como ustedes, refugio en la inmortalidad. Yo solo amé profundamente y tras ello dejé testimonio. Mis palabras son caballos incendiando los campos de la inmensidad, y en ellos seguiré habitando la sagrada locura. Un día mi canto despertará a la multitud, morirá el poeta, pero no su musa. Muito bonito, obrigada, Carla. Não queria despedir-me, apesar da nossa conversa já ir longa, sem abordarmos este tema do trabalho que a Carla faz com a palavra, mas onde junta a palavra à música, com o seu companheiro cá em Portugal, o tal projeto que estreou há um ano, precisamente no Dia Mundial da Poesia, ou seja, estes universos que a Carla gosta de juntar a partir da palavra, ou tendo a palavra sempre presente, mas gosta de juntar outros universos. Quer falar-nos sobre esses projetos e dizer também onde é que as pessoas podem procurar essa informação? Obrigada. Sim, é muito importante para mim juntar esta poesia e faz muito sentido porque foi aqui, embora eu já tinha muito sempre essa conexão com a música, mas sempre da mesma forma, de uma forma muito intuitiva. Nunca estudei música, como não estudei literatura nem poesia, mas acho que essa descoberta como uma espécie de jogo é o que chega às vezes nas descobertas mais profundas,
sem tanto bloqueio. E quando cheguei cá, eu sempre tinha essa coisa de gostaria de cantar, mas não estudei, e se esquece, se desafino. E meu companheiro já tinha muitos projetos de música, por exemplo, de Falécia, onde ele explora os sons, as frequências, as vibrações, e ele dizia, com guitarra elétrica, com pedais, efeito, e ele dizia, quando uno improvisa, nada está correto nem nada está errado, acontece. E isso marcou-me muito, porque era como, mesmo que fosse um erro na exploração e na improvisação, e no improviso, Uhum. não há erro como tal, não é? É toda uma descoberta. E pronto, nós começamos a juntar, então, inicialmente, minha poesia com a música que ele fazia, mas nós já, na verdade, foi um ano que nós estreamos este álbum 2020, a partir deste foi improvisação, mas nós desde 2017 que já estamos a fazer coisas, não é? Então, pouco a pouco eu comecei também a tocar instrumentos e agora estou a tocar sintetizador, MIDI, fazer explorações também com pedais, aproveitar todo esse universo que é a voz e as palavras, mas potenciar a poesia e levá-la a outras possibilidades, não? Sonoras e visuais. E julgo saber também, Carla, que até já fizeram um projeto que aborda a questão do confinamento e da pandemia Sim, e disto que pois é nos isso, aconteceu, é isso. certo? E se as pessoas quiserem também ir, lá está, põem só no Google 20/20 Metamorfoses e sale no Bandcamp. Está lá, 20/20. Uhum. exato. Metamorfoses, sim. E é um bocado isto. Bom, lá está, o nome do nosso projeto, desde aí é um pouco esta coisa da mutação, não é? Metamorfose, muito kafkiano, porque é como, quase como um elogio ao absurdo, que al final não é tão absurdo, não? O absurdo na vida é um bocado, é preciso um bocado de nonsense na vida também, até para não ficar de todo loucos. Então aqui um bocado é isso a ideia. E no 2020, que foi mesmo quando eu estava no início da pandemia, e era toda essa coisa que nós chamamos uma purga, não? Foi mesmo uma purga, porque nós precisávamos, não conseguíamos dizer todo este rush del mundo e o que vai acontecer, ninguém sabe, até agora ninguém sabe bem o que todo isto, mas aí mesmo no início tocamos e todo salió igual, enseguida estava todo tan claro que está aí os temas, mas foi mesmo muito orgânico, muito orgânico. E agora, de hecho, a ideia, não sei se vai acontecer, mas para 21, pero vamos fazer um vídeo que também um ano depois reflete com uma das músicas que se chama Isolated Connection. Vai sair o vídeo do Metamorfoses ali também. Estou agora a editar. Muito bem, Carla, muito obrigada, foi um prazer. É uma poeta multifacetada que escolheu o nosso país para viver. É sempre bom quando isso acontece. Eu queria dizer uma coisa antes desse, que na verdade que eu sinto, embora aqui não haja quase, eu não conheço quase equatorianos, até não há consulado do Equador, mas eu sinto-me realmente em casa, como tenho conhecido pessoas maravilhosas, adoro a cultura portuguesa, acho que como em todo lado há de todo, não? Mas felizmente as pessoas que têm chegado à minha vida tenho aprendido muito, e os poetas e as poetas que são portugueses, não? Que nós não temos lá na América Latina, nos chega muito pouco. E lá está, por exemplo, eu adorava Pessoa, que é sempre uma referência, mas para lá desse não conhecemos muito. E aqui foi que conheci a Dília Lopes, Maria Cesarini, Alberto, Maria Gabriela Liançó, muitos escritores que agora alimentam-me. Obrigada. Obrigada, Carla. Feliz Dia Mundial da Poesia. Feliz Dia Mundial da Poesia. Sempre, sempre leia muito poesia. Obrigada.